Pai, aqui está o seu filho, ó Deus, boca do Senhor neste lugar. Te pedimos, ó Deus, usa, Senhor, poderosamente, Senhor, para as nossas vidas. Ó Deus, que a palavra que Ele irá falar, ministrar, venha do Teu trono, Senhor, diretamente para os nossos corações. Que esta palavra nesta noite, Deus, traga cura, Senhor, para as nossas almas. Traga libertação, Senhor. Que seja uma noite de salvação. Nós te agradecemos, Senhor, e entregamos o Teu Filho nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Nossas amadas crianças, né, podem descer, bem devagar. Bem devagar. Pessoal que está acompanhando a gente pela internet, uma boa noite. A paz do Senhor para vocês também. Na verdade, acho que é a terceira semana que eu estou pregando, né? Hoje. Marisete foi lá no sítio, as irmãs foram lá no sítio, arrumaram uma oposição para a gente. A oposição, fizeram um motim aqui na igreja. E Afonso está com a mensagem que ele vai pregar. O tema da mensagem que ele vai pregar é oposição interna. Aí vocês vão ouvir essa palavra aí, abençoada, viu? Abençoadora. Bem, tem uma foto que mandaram aí, alguém mandou uma foto, vocês acharam essa foto aí, não? Recebi uma foto bem interessante pelo WhatsApp hoje. Eu queria projetar para vocês, antes de começar a mensagem. Uma foto bem interessante. Acho que tem que apagar aqui para o pessoal poder ver, não? Vê se dá para poder apagar. Está dando para ver? Me pegaram e tiraram essa foto, gente. Está dando para ver aí, ó? Tem um camarada lá, o cara, força, pastor, dentro do ônibus. Desse jeito a gente não anda. Parece que a igreja está entendendo que a gente tem que ajudar, né? Tem muitos pastores trabalhando, mas a igreja precisa trabalhar. Pode tirar. Ontem nós tivemos uma reunião de liderança. Quantos estão aqui que estavam ontem aqui na reunião de liderança? Caramba, muita gente. Que bênção. Bênção. Pensei que tinha pouca gente. É bom saber que a liderança está toda aqui. O objetivo nosso é fazer da membresia da igreja interagir vocês para a liderança da igreja. Bom vai ser o dia que todos possam levantar a mão aqui, todos são líderes, amém? Porque, de certa forma, todo mundo exerce alguma liderança na sua vida. Eu queria pedir a você também, que, com relação ao estacionamento, mais uma vez, encarecidamente, eu vou te pedir, você que chega um pouquinho mais cedo, procura geralmente colocar os carros na parte de cima. Os carros menores, por favor, coloque os carros na parte de cima lá no prédio. É importante que você coloque os seus carros menores na parte de cima, porque os maiores têm uma certa dificuldade para subir. Aí você fala assim, mas eu cheguei primeiro, vou ter que colocar depois. Gente, olha que inversão de valores. Se você chegou primeiro, Deus te deu o privilégio de você chegar primeiro. Aquela pessoa que está chegando mais tarde, porque está atrasada. Então, se você chegou primeiro, tem tempo de colocar o carro lá em cima, você vai estar abençoando aquele que está chegando mais tarde. Uma questão de ponto de vista. Amém? Amém? Eu sei porque eu faço isso. Quando eu chego cedo, geralmente eu boto o carro em cima. E quando eu chego atrasado, embaixo está tudo tomado, porque o pessoal que chegou cedo deixou tudo embaixo. Então, vamos fazer isso. Eu peço aí a colaboração de vocês. Nossos amados diáconos também. Eu queria que você olhasse para 5, 6 pessoas e desse uma boa noite para essa pessoa e diga para ela, recomeços são possíveis. Vira aí, 4, 5, 6 pessoas. Se quiser sair do seu lugar, buscar um visitante, sai do seu lugar, fala para essa pessoa, recomeços são possíveis. Amém. Estamos no horário de verão. Esse horário de verão complica a gente. Agora, no meu relógio, está marcando 7h05. Mas, na verdade, são 8h05. Esse horário de verão, até a gente se adaptar, vai ser complicado. Acredito que vai demorar mais umas 2, 3 semanas, não é isso?
Ajuda por um lado, piora por outro. Bem, semana passada, quantos não estavam aqui semana passada? Levanta a mão para eu ver. Tem um bom número que não estava aqui semana passada. Então, eu vou ter que voltar um pouquinho a mensagem para a gente continuar. A proposta da mensagem da semana passada e dessa semana é: recomeçar é possível. E já vou dar para você o tema da mensagem da próxima semana: tempo de unção. Existe uma estratégia por trás dessas mensagens. Semana passada, recomeçar, parte 1, tempo de recomeçar, parte 1. Tivemos a reunião da liderança ontem, que é um recomeço para essa igreja. Fiquei 12 horas falando aqui, o pessoal me aturando. Tínhamos 170 pessoas aqui, de 9 da manhã até as 7h30 da noite. Né? Foi muito bom. E hoje, pela manhã, não deu para vir. Passei a semana toda preparando tudo isso. Ainda tive que preparar a mensagem da noite. Mas semana que vem é tempo de unção, porque a proposta que nós temos para a Igreja Evangélica Reviver em Cristo é recomeçar, cheia da unção de Deus. Amém? Quantos querem ser cheios de Deus aqui? Diga: eu quero ser cheio da unção do Senhor. Então, eu já vou te provocar. Eu quero provocar você. Para você ser cheio de unção, eu já estou dando uma van premier da mensagem da semana que vem. Você precisa sacrificar. O lugar da unção começa no altar. O lugar da unção é o lugar de sacrifício. É uma van premier da mensagem da semana que vem. Então, por que a gente não começar a partir de hoje? Há 15 dias atrás, 20 dias atrás, colocamos um desafio quando falamos sobre oração. E Deus nos abençoou poderosamente, porque assumimos um compromisso de oração de 30 minutos por dia, durante 7 dias. Quantos participaram daquele compromisso de oração? Levanta a mão assim, dá um té logo para mim. Muita gente participou, muita gente não participou. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos começaram, mas não terminaram? Levanta a mão para eu ver. Não tem nenhum problema. Isso acontece. Isso acontece. Bom ver a honestidade tua. Isso que Deus quer. Deus não quer uma igreja hipócrita. Deus quer uma igreja transparente. É bom quando você levanta a tua mão e fala: eu comecei, mas infelizmente eu não terminei. Como eu mesmo falei que não ia falar mal do governo. Ia orar a semana toda. E até consegui até sexta-feira, mas no sábado eu pequei. E domingo também. Mas dessa vez eu vou procurar me policiar e não vou falar mais mal do governo e vou orar por ele. Amém? Então eu queria fazer uma proposta para vocês. Que tal a partir da meia-noite de hoje, a gente voltar a tentar ter um compromisso de oração? Que tal? Mais 30 minutos por dia, durante 7 dias. De hoje à noite, a partir de meia-noite de hoje, domingo não vai contar, a partir de segunda-feira, melhor dizendo, meia-noite vai contar, 30 minutos. Você pode orar 10 minutos de manhã, 10 minutos da tarde, 10 minutos da noite. 5 minutos de manhã, 5 minutos da hora do almoço, 5 minutos para achar 30 minutos por dia. Até domingo que vem. Amém? Quantos vão entrar nesse desafio mais uma vez? Diga amém. Amém. Entre nesse desafio. É o primeiro passo de ser cheio da unção de Deus. Tenha uma vida de oração. Então vamos orar a semana toda. E o segundo pedido que eu vou fazer a você: que tal nós fazermos 7 dias de jejum? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu vou colocar um item que eu vou tirar. Eu vou tirar carne vermelha durante 7 dias. Então, pense em algo, eu não vou estipular itens aqui. Que tal açúcar, carne vermelha, refrigerante, café? Veja aquilo que mais te prende. Não vai ser livre, você vai escolher 5. Vamos fazer o seguinte: você vai escolher 5 itens. Por exemplo, se televisão te prende, pare com televisão. Se rede social te prende, pare com rede social. Amém ou não amém? Durante 7 dias, 5 itens que você vai estabelecer. Quantos vão entrar nesse? Amém? Levanta a mão assim para eu ver. Então, eu digo a você que levantou a sua mão, você quer ser cheio de unção. Se você quer ser cheio de unção e não jejua e não ora, querido, esquece, você não vai ser cheio de unção. Não adianta. É sacrifício. A gente vai ver isso na semana que vem. Então, eu digo para você, quer ser cheio da unção de Deus, quer ser cheio do poder de Deus, tenha uma vida de consagração, tenha uma vida de sacrifício, tenha uma vida de adoração, de oração e outras coisas mais que a gente fala no próximo domingo. Mas para tudo isso, faz-se necessário recomeçar. E recomeços são possíveis. Amém? Falamos semana passada que para recomeçar, você não deve se concentrar naquilo que você não pode mudar.
Então, nunca se concentre naquilo que você pode mudar. Tivemos como exemplo Filipenses capítulo 3, versículo 13, onde diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, vou avançar para que elas estão diante de mim. Então não adianta. Para recomeçar, você não deve se concentrar naquilo que você não pode mudar. Porque Paulo escreveu isso. Haviam situações que vinham na cabeça de Paulo, que questionava ele, porque era perseguidor de cristãos, e ele matou gente, perseguiu, e fez tantas atrocidades que, às vezes, no decorrer da sua vida, situações poderiam surgir e tentar paralisá-lo. Mas ele tinha que esquecer. Então, para você recomeçar, não pense duas vezes, você tem que esquecer. Você não pode se concentrar naquilo que você não pode mudar. Segundo ponto, para você recomeçar, você precisa tirar proveito de boas experiências do passado. É um paradoxo. Ao mesmo tempo que você esquece aquilo que você tem que realmente esquecer, deixar de lado, existem coisas boas que você pode lembrar. Como eu falei aqui, quando Deus se posicionava a Israel, lá no Antigo Testamento, Deus sempre lembrava Israel da forma que ele tirou Israel do cativeiro. O Deus de Jacó, o Deus de Isaac, Deus de Abraão, aquele que tirou Israel do cativeiro. Sempre o Senhor lembrava as coisas boas que aconteceram para restaurar a fé. Então, lógico que isso é bom também. Tem coisas boas do passado que agregam a nossa vida. Isso você tem que realmente, às vezes, olhar para trás e lembrar. Por exemplo, uma das coisas que nós fizemos aqui, para recomeçar, foi que no início da Reviver em Cristo, nós tínhamos uma visão. E essa visão era implantada, era uma bênção. O que nós fizemos? Olhamos para trás e ontem nós trouxemos novamente a visão da IERC para toda a liderança. Então, existem coisas do passado que trazem boas experiências e vale a pena, a gente pode tirar proveito disso. Agora, tome cuidado, porque a gente precisa realmente esquecer tudo aquilo que nos paralisa. Se você viver com julgos e coisas do passado, você vai ser paralisado. Em contrapartida, você pode ser extremamente abençoado se você usufruir das coisas boas que teve no passado. O terceiro ponto, recomeços são possíveis, mas para que o mesmo erro não se repita, você precisa ter em mente os fatos que levaram você a cair. Você caiu? Lá em Apocalipse, quando o Senhor está falando à igreja em Éfeso, lembra-te de onde caiu. Então, querido, o terceiro passo, recomeços são possíveis, mas para que o mesmo erro não se repita, você precisa ter em mente os fatos que o levaram a cair. O quarto ponto, para recomeçar, você precisa superar o seu maior desafio. Quantos lembram aqui do maior desafio? Quem pode dizer? Qual é o maior desafio? Qual o seu maior obstáculo? Olhar para você mesmo. Nós trouxemos aqui um espelho, as pessoas se olharam no espelho. Então, o maior obstáculo é você. Cabe a você decidir recomeçar ou não. Quinto e último que nós falamos na semana passada foi, para recomeçar, você precisa de atitude. E nós lembramos a história de Zaqueu, que teve belas atitudes. E as atitudes de Zaqueu o fizeram retornar às origens e teve um recomeço. E a proposta de hoje é continuando nessa linha. Eu disse que houve atitude. Então, recomeços são possíveis, parte 2. Agora, um texto intrigante, e a gente vai tentar navegar nesse texto, e eu quero que você preste muita atenção, porque fala de um pródigo. E o que tem a ver um pródigo com o recomeço? Eu nunca preguei por essa vertente. Já preguei nesse texto várias vezes, acho que os pastores aqui, o pastor Anselmo uma vez pegou uma mensagem inesquecível, chamou as pessoas aqui à frente, marcou minha vida aquela mensagem. Eu já ministrei várias vezes nesse tema, o Vi já ministrou, Afonso, já vi muita gente aí ministrando nesse tema. Eu também já ministrei nele. Só que eu comecei a ver algo que até então eu não tinha visto. E é por isso que eu escolhi esse texto. Vamos ler
todo o texto, a partir do versículo 11. Está sendo projetado, você não precisa abrir a Bíblia. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, ou dissolutamente, como outras Bíblias, outras traduções. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as bolotas, na minha tradução aqui está com as vagens de alfarrabeiras, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para a casa do pai. Nós terminamos a mensagem da semana passada falando sobre atitude. A questão dessa palavra atitude é muito interessante, porque várias ciências possuem definições em relação à palavra atitude. Interessante isso. Inúmeras. A psicologia, a pedagogia, a sociologia e outras mais possuem definições com relação a essa palavra. E eu queria compartilhar com vocês a profundidade da natureza dessa palavra. Observe só, psicologia. Como a psicologia define a palavra atitude? Atitude é o comportamento habitual que se verifica em circunstâncias diferentes. Atitudes determinam a vida anímica, ou seja, a vida relacionada à alma, da questão da nossa vontade, isso significa anímica, de cada indivíduo. São patenteados através das reações repetidas de uma pessoa. Isso é a definição de atitude em relação à psicologia. Complicado, hein? Os psicólogos poderiam ser mais fáceis nessa amplitude de definição. E olha a sociologia como define a palavra atitude. Atitude consiste em um sistema de valores e crenças de um indivíduo ou grupo que o predispõe a sentir e reagir de uma determinada forma perante dados estímulos. Eu acredito que você entendeu tudo. E o contexto da pedagogia? Vamos dizer como a pedagogia define a palavra atitude. É uma disposição subjacente que contribui para determinar a variedade de comportamento das pessoas. Lindo. Me emociona essa definição, dá vontade de chorar. E a filosofia? Eu fico maluco quando eu leio a definição de atitude na filosofia. Eu fico meio doido. Atitude filosófica significa não aceitar algo que é considerado como verdade absoluta, sem antes pensar sobre essa determinada suposta verdade. É ter pensamento crítico e não se basear no senso comum, que muitas vezes podem levar a enganos. Depois de ler essas 4 definições, eu tenho certeza que você não entendeu. Eu tenho certeza que você não entendeu. Se eu pedir alguém para levantar aqui a mão e explicar o que a pedagogia diz, o que a sociologia, você vai ficar todo enrolado. Porque eu também fiquei. E existem ainda outras definições. Por exemplo, isso não está aí não, tá? Tem outras definições, como atitude é uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. Achei boa. Atitude impacta diretamente na maneira de uma pessoa viver a vida. Também achei legal. É a concretização de uma intenção e um propósito. Show. Aí eu resolvi botar a minha definição, que eu acho que vai dar aqui uma amplitude melhor.
Atitude é sair do querer e partir para o realizar, é efetuar, é fazer. Eu acho que isso aí fica mais fácil. Vocês entenderam agora, amém? Então isso aí está atitude. Fala-se tanto de atitude, em conceitos amplos, genéricos, mas uma coisa prática. Às vezes a gente tem mania de dar volta, não é verdade? Você vai para Caxias, o camarada dá uma volta, não, pega a linha amarela que é mais rápido. Então, atitude, depois de tudo isso, é muito fácil. É efetuar, é realizar, é realmente fazer. Isso é atitude. Agora, a atitude, dependendo da situação, ela pode ser boa ou ruim. Nem toda atitude é boa. Nem toda atitude é ruim. Mas você precisa tomar atitudes. A nossa vida requer, de cada um de nós, atitudes. Surgem desafios. E voltando ao texto de Lucas 15, nós encontramos um jovem que ele toma algumas atitudes. O interessante do texto, que esse homem, que a Bíblia não diz que homem é, ele tem 2 filhos. E no versículo 12 diz que o mais novo vai dizer assim ao pai: pai, eu quero a minha parte na herança. Ele pensou, ele inferiu e ele pediu: eu quero. Até aí não tem uma atitude, ele está querendo. Ele tomou a atitude de pedir perdão. Então ele quer. Pensou e tomou a atitude de falar com o pai. Assim, o pai vai pensar e vai repartir a propriedade entre eles. Olha que coisa interessante. Em Deuteronômio, no capítulo 21, 17, também não está aí, esclarece que o filho mais jovem, ele tinha direito a 1/3 dos bens da herança de um pai judeu. Deuteronômio 21, 17. Está bem claro lá. O filho mais jovem tem direito na herança. Só que, geralmente, a herança ela é dada quando o pai morre. E esse jovem quer a herança enquanto ele está vivo. Ele não quer esperar o pai morrer. E o foco da mensagem, todas as vezes que eu vejo neste texto, são voltadas para as atitudes do filho. Poucas são voltadas para as atitudes do pai. De certa forma, se eu tivesse de dar um nome para essa parábola, sinceramente, eu colocaria assim: atitudes de filho e atitudes de um pai. Eu não colocaria como um filho pródigo. É muito lindo a história que ele sai, é muito linda a história que ele vai navegar em outros países, aí se perder e depois retornar. Mas existem atitudes que estão por trás de tudo isso, que são fantásticas, tanto do pai como do filho. Atitudes ruins e atitudes boas. Então a mensagem dessa noite é que para recomeçar, querido, você tem que tomar atitudes. E tome cuidado com o tipo de atitude que você vai tomar. Tome muito cuidado com isso. Esse jovem, ele toma então uma atitude, ele vai falar com o pai dele. O pai, por sua vez, vai aceitar. Só que aquele jovem, ele não tinha direito legal sobre a herança. Ele força a barra. Ele sabe que ele não tem direito legal sobre a herança. Às vezes a gente força a barra para tomar determinadas atitudes. E ele está forçando a barra aqui. Olha, pai, eu quero a minha herança. Eu sei que não é bem dessa forma que tem que ser. A forma legal não é essa de exigi-la, mas eu gostaria que fosse. Agora imagine a situação desse pai. O pai é vivo. Pense na história do pai. Não está no texto. Eu quero fazer você pensar. O pai recebe essa solicitação sabendo que ele deveria entregar só quando ele está perto de morrer. Ele recebe esse pedido antes. Imagine a frustração desse pai com a atitude desse filho. Imagine o sentimento desse pai em relação a essa atitude do filho. É uma ruptura. Ele quer romper com a família, ele quer romper com o seu pai. É sinal que ele não está satisfeito com o seu ambiente. Ele quer novidade. Porque ele tem uma boa vida. Ele vive bem. Seu pai tem bens, eles têm empregados. Mas ele quer isso. E o pai concede. Ele vai romper com a família.
A atitude desse menino, desse jovem, leva à ruptura familiar. E ele vai, e no versículo 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo. Reuniu tudo. Significa que alguma coisa ele fez para colocar tudo dentro de uma bolsa, dentro de uma sacola. Ele não pôde levar bois, não pôde levar bens materiais, não pôde levar cavalos, não pôde levar produtos agrícolas. O texto diz que ele levou tudo. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Se ele reuniu tudo o que tinha, eu estou no versículo 13. Se ele reuniu tudo o que tinha, é sinal que ele preparou tudo e colocou dentro de uma sacola. Ele vendeu tudo. Transformou tudo que ele tinha em dinheiro. Outra atitude dele. Ele pega esse dinheiro e vai para uma região muito distante. E lá vai desperdiçar todos os seus bens, vivendo dissolutamente ou irresponsavelmente. Se ele viveu de uma forma irresponsável, é sinal que ele não gastou o dinheiro dele, que não usou o dinheiro dele com coisas que deveriam ser usadas. Ele aproveitou o tempo, ele aproveitou o momento. Então, viveu e gastou tudo de uma forma extremamente irresponsável. Agora, quando ele desperdiça tudo, e depois, no versículo 14, que ele examina que gastou tudo, versículo 14 diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Perdeu tudo. Uma atitude errada levou a perder tudo. Passa necessidade. Versículo 15. Por isso foi entregar-se com um dos cidadãos daquela região. Agora o texto diz, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. A região era longa, ele queria total ruptura, que foi para bem longe. Não queria estar perto. Não queria que a família soubesse nada dele. Vai para muito longe. E ele vai fazer uma aliança com alguém que ele não conhece. Ele vai pegar, vai gastar o seu dinheiro e aí vai se empregar com um cidadão daquela região. Está passando fome, vai morrer, não tem jeito, tem que se empregar. E o que o mandou, versículo 15, para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Quero dizer uma coisa para vocês, os teólogos sabem bem disso, pastores sabem bem disso. Cuidar de porco para judeu não era fácil. Se para hoje, para a gente que trabalha com isso é complicado, né? Você imagina naquela época. Para você ter ideia, os egípcios, na cultura egípcia, ser cuidador de porcos, a pessoa teria que ser banida da cidade. Teria que viver isolada. Na cultura judaica, os criadores de porcos eram considerados degradantes, pessoas de ocupação degradante. O Talmud tem a seguinte frase em relação àqueles que cuidam de porcos. Está no Talmud, a literatura judaica. Maldito seja o homem que cria porcos. Olha como é que a situação é pesada para esse jovem. A atitude errada o levou a perder praticamente tudo, e agora está preso a uma situação. Ao ponto de, no versículo 16, ele deseja encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele tinha um desejo de comer a lavagem. Ele chegou ao ponto, ele perdeu tudo que tinha, perdeu tudo, porque foi totalmente irresponsável e agora está trabalhando em algo degradante, em algo que a sociedade ridiculariza, e ele é levado a uma situação de querer se alimentar de lavagem. Eu poderia fazer aqui inúmeras ilustrações trazendo a realidade da igreja com o crente para com o mundo. Mas não é esse o foco. Nós estamos em atitudes voltadas para o filho. Uma atitude errada leva a muitas consequências complicadas. Mas se a mesma pessoa que errou rever seus conceitos e valores e passar a tomar outras atitudes, talvez a situação possa mudar.
E é exatamente isso que ele faz. No versículo 16, ou melhor, no versículo 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Existe algo interessante no caindo em si. Cair em si é uma dificuldade. O ser humano tem uma dificuldade enorme de cair em si. Da ficha, caiu a ficha, né? A gente fala assim, caiu a ficha. Às vezes a ficha não cai. A pessoa que está no erro, continua no erro, paga para errar, e a ficha não cai. Aí depois que perdeu tudo, a ficha caiu. Estava falando com algumas pessoas, agora recentemente, sobre a grande problemática de acúmulo de problemas. Tem pessoas que são acumuladores de problemas. Ser um acumulador de problema pode ser um problema grave para você. Você quer ver uma coisa? Tem gente que sabe que tem que trocar uma luz em casa. O cara está uma luzinha queimada. O camarada chega em casa, está vendo aquela luz o tempo todo. O cara não troca aquela luz. Tem gente que não troca a luz em casa aí? Então, às vezes acontecem certas situações que a pessoa realmente falta habilidade. Até entendo trocar uma lâmpada, de repente o cara não tem habilidade. Por exemplo, eu não tenho habilidade com lavar a louça. Eu não tenho essa habilidade. Não tenho, sério. Eu não sei lavar louça. Para você ter ideia, a última vez que eu fui lavar a louça lá em casa, estava lá os pratos, talheres e tudo, e eu abri a torneira e, de repente, aqueles pratos e talheres começaram a submergir, né? Os pratos leves. E eu fiquei preocupado e apavorado porque a água começou a tomar conta da pia. E eu encostei a barriga na pia para a água não cair. A Marisete gritou, eu gritei para Marisete, Marisete, está caindo tudo aqui, vai cair prato, está em água demais. Ela falou assim, desliga a torneira. Então, às vezes, você não tem prática com determinada situação e você vai entrar nisso, vai se dar mal. Ignorante. Mas é uma coisa simples, às vezes você vira um monstro para você. Às vezes uma pequena barata se transforma num gigante para você, não é, Mazinho? Então, pequenas faltas, pequenos problemas podem se transformar em grandes problemas. Se você tem que fazer alguma coisa e resolver um problema, resolva. Tem gente que é acumulador de problemas. Eu falei um dia desse que o demônio criou a palavra deixa para depois. Deixa para depois você resolve isso. Depois você faz aquilo. Depois você faz aquilo outro. Esse jovem entrou nessa do deixa para depois. Ele era para ter voltado para a casa do pai. Quando começou a bagunçar tudo, perder tudo, o primeiro sinal, ele, opa, vou voltar para a casa do pai. Cometi um erro. Não, ainda tenho dinheiro. Deixa para depois. Perdeu tudo. Satanás inventou esse troço. Deixa para depois. A igreja... Não, vamos falar sobre pecado? Deixa para depois. Não, vamos falar a verdade na igreja, que falar sobre dinheiro, pegar o dinheiro do povo é errado, não sei o que, a igreja tem medo. Não, deixa para depois. Não, tem que trocar, fazer uma obra na minha casa porque está vazando tudo. Deixa para depois. Tudo bem, está faltando dinheiro, deixa para depois mesmo. Mas se não está, meu querido, para que você vai adiar um problema? Não seja um acumulador de problemas. Seja um solucionador de problemas. Amém? Então tem gente que é isso, esse camarada acabou acumulando problemas para ele, e agora está numa situação que caiu a ficha. Ele tem que rever seus conceitos e valores, olhar para si e voltar, porque senão ele vai se perecer. E ele faz isso. Você lembra que eu falei aqui? Recomeços são possíveis, mas para que o mesmo erro não se repita, você precisa ter em mente os fatos que levaram você a cair. A ficha caiu. Esse camarada viveu esse texto. Eu acho que alguém pregou para ele lá no passado. O que ele vai fazer? Ele vai lembrar das condições, não dele como filho. Ele não está lembrando das condições dele como filho, que eram muito melhores do que dos empregados. Ele está lembrando a condição dos empregados. Vai fazer uma comparação.
E eu falei aqui também, na mensagem da semana passada, e repeti agora mais cedo, para recomeçar, você precisa superar o seu maior desafio, que é o quê? Você, o eu. Agora, aquele menino que era poderoso, que era riquinho, que era cheio de pompa, cai na realidade, o eu dele acabou, não tem mais eu. Ele se olhou no espelho, acabou. Tem gente que tem pompa, que está caindo, que está perdido, que já perdeu todo, e está cheio de, perdeu tudo, e está cheio de marra. Querido, em nome de Jesus, olha para dentro de si, olha onde você caiu. Se reporta para lá. Vamos rever os nossos conceitos, os nossos valores. Vamos recomeçar. E a proposta desse rapaz é tentar recomeçar. Aí no versículo 18 ele vai falar o seguinte: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Observe que ele pensa. Ele ainda não definiu. Ele pensa: vou voltar e vou fazer isso. Toda atitude tem um pensamento anterior. Não existe atitude sem um pensamento anterior, um planejamento anterior. Ele pensa, planeja para executar a atitude. Agora é interessante que nesse pensamento dele existem duas situações importantíssimas, na verdade 3. A primeira delas é o seguinte: ele está reconhecendo o erro. Você não encontra isso no texto, você vê no contexto, porque a partir do momento que ele vai botar a caminho, vai voltar para o pai, ele está reconhecendo: eu errei, eu não devia ter saído de lá. Ele está assumindo o erro, o eu acabou, vou voltar, eu errei, eu não devia ter feito isso. O segundo ponto é um arrependimento. O versículo 18 diz: pequei contra o céu. Pequei contra o céu. Olha que interessante. Ele não fala que pecou contra o pai primeiro, ele fala que pecou contra o céu primeiro. Por que será? Por que será que ele não menciona simplesmente o pai? Porque ele conhecia, ele sabia que aquilo era uma orientação que vinha de berço. O pecado que ele cometeu não era somente contra o pai, mas sim contra os princípios do reino. E ele reconhece isso. Isso é um sinal de arrependimento. Sinal, mas não é atitude de arrependimento. Até aí, somente pensamento. Aí vem a lição de humildade que ele nos dá, que está no versículo 19. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Tudo isso no campo do pensamento, versículo 19. E tudo isso no campo do pensamento. Tudo isso no campo do pensamento. Observe que ele reconhece o erro, se arrepende, dá uma lição de humildade, mas querer recomeçar não é suficiente. Precisa de atitude. A atitude dele vem no versículo 20. Aí vem a atitude deste jovem que muda toda a história. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Até aí, tudo ficava na esfera do pensamento. Tudo estava na esfera do projeto. O arrependimento, o reconhecer o erro, a humildade, tudo está na esfera do pensamento. Mas a partir do versículo 20 tem atitude. Eu vou ao encontro do meu pai e farei isso. E o texto prossegue. Observe só. Versículo 20 ainda. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu atrás de seu filho e o abraçou e o beijou. Olha que coisa interessante. Quem vê quem? O pai vê o filho. Imagina a cena. Se coloque no lugar desse pai. Quem vê primeiro é o pai. Imagina esse pai olhando esse filho e comparando quando ele saiu de casa. O filho saiu de casa bem, saiu com a herança, com tudo que tinha. E agora ele perde tudo. Está chegando em casa.
O pai vê esse filho. A reação desse pai é fantástica. Aí sim, eu diria que a nossa mensagem começa agora e termina em 15, 20 minutos. Porque as atitudes desse pai mexem com cada um de nós. Observe que, em primeiro lugar, ele vê o filho e ele vai correr. Tem compaixão e vai correr. Por que ele não está andando? Por que ele não anda em direção ao filho? Por que ele corre em direção ao filho? Você parou para pensar nisso? Talvez você tenha lido esse texto várias vezes. A primeira atitude desse pai é sentir compaixão. Olha para o filho. Meu filho saiu da minha casa, andou longe, andou afastado, perdeu tudo que tinha, mas não deixa de ser filho. Não deixa de ser filho. Não é porque, talvez, você está aqui e se desviou dos caminhos do Senhor, que você deixa de ser filho. Continua sendo filho. O texto é esse. Muita gente fala, não é mais filho. Não, não existe isso. O texto que eu aprendo é isso. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu em direção ao seu filho. Poderia ter andado, não é verdade? Poderia ter andado. Tudo indica que o filho está andando. Tudo indica que o filho está andando. Mas o texto diz que o pai está correndo. Aí eu começo a analisar Deus. E eu comecei a pensar como é que age Deus na minha vida e como age Deus na tua vida. Quando você foge dos princípios de Deus, quando eu fujo dos princípios de Deus, quando a gente se perde em determinado momento, porque o pecado nos afasta de Deus, e às vezes, devido a algumas atitudes, nós nos afastamos. Talvez não tanto como esse jovem, mas de qualquer forma existe um afastamento. Aí sabe o que acontece? A gente quer voltar para o Senhor, e você volta caminhando. Quando você toma a sua atitude de voltar caminhando à vontade de Deus, reconhecendo que você se arrependeu, Ele vai correr para os teus braços. Vai correr para você. É você andando e Deus correndo. Porque esse pai, desse texto, nada mais é do que Jesus ensinando o amor de Deus para o seu povo, para os seus filhos. Então, enquanto você anda, Deus corre em sua direção. Você pode estar andando em direção a Deus. Eu digo para você, Ele está correndo em tua direção. Você anda e Deus corre. Agora, corre para quê? Para que Deus corre? Demonstrar compaixão. E Ele vai abraçar e vai beijar. Sabe o que eu aprendo? Deus também nos ensina que atitude não é só, que amor não é só papo, amor não é só conversa, amor é atitude. Não adianta você falar que ama, você tem que ter atitude de alguém que ama. Essa é a atitude de um pai que ama. Enquanto o filho anda, ele corre em direção ao filho. Enquanto o filho está numa situação, está caindo, está necessitado, ele vai abraçar. E tem uma tradução que diz que o pai se joga no pescoço do filho. Você imagina Deus se jogando. Eu fico analisando isso. É como se Deus se jogasse em cima da gente. E Ele quer isso. Sabe, igreja? Entenda este caminho. Nós queremos recomeçar uma igreja. Nós queremos apagar um determinado passado. Recomeçar. Nós não queremos pessoas aqui que estão vindo de outras igrejas, querendo implantar a visão dessa igreja. Não é isso. Essa igreja tem uma visão única. Semana que vem, a gente vai abordar isso. Na mensagem da semana que vem. Somos uma igreja pentecostal, mas somos equilibrados. Entendemos a manifestação do Espírito Santo de Deus, mas aqui não tem maluco. Aqui tem pessoas inteligentes, que conhecem o culto racional, como falei ontem aqui. E Deus quer trazer um avivamento nesta casa. Deus quer avivar a tua vida, Deus quer avivar a minha vida, Deus quer avivar esse ministério, Deus quer avivar esta casa. Mas sabe o que está acontecendo? Exatamente isso. Nós estamos dando os primeiros passos, estamos caminhando, e bem devagarzinho,
mas Deus já viu. Deus já viu. Enquanto nós estamos caminhando bem devagarzinho, Deus começa a correr. Deus começa a correr. E vai chegar o momento de encontrar a gente. E vai chegar o momento de encontrar. Olha, o Samar está correndo. Anselmo está correndo. Ou melhor, está andando. Marisete está andando. Anselmo está andando. Alvir está andando. Afonso está engateando. Está difícil, está pesado. Mas lá vai Afonso, lá vai o Ney, lá vai a Rosane, lá vai o Rui, lá vai todo mundo, lá vai a igreja, lá vai o Ministério de Crianças, lá vai o Ministério de Jovens, lá vai o Ministério de Adultos, lá vai o Ministério de Mulheres. Todo mundo caminhando, devagarzinho. Uns estão caminhando mais rápido do que o outro. Tem gente muito cansado. Alvir está muito cansado, não consegue. Está velhinho, é ancião, 30 anos de casado. Está lá, devagar. Vem Anselmo pela direita, passando. Parece aquela corrida de cavalo que o pessoal começa a contar. Aí vem Anselmo pela direita, um cabeça e corpo de vantagem. Aí vem Anselmo pelo lado, aí vem um outro pelo outro, vem o Rui, então atropelando todo mundo. Aí chega atropelando todo mundo andando e não correndo. Andando. Deus está vendo. A Reviver em Cristo tomou atitude. A Reviver em Cristo tomou atitude. Lá está o passado, os sinais. Vou até lá. Tomaram atitude? É lá que eu vou. Você dá o primeiro passo, você caminha, Deus começa a correr. E Deus vai pular, vai abraçar, vai beijar. É a atitude de Deus para com a sua igreja. Sabe por quê? Muita gente desistiu da igreja, mas Ele não desiste. Ele não desiste. Então Ele corre, são atitudes desse Pai. Ele vai ter compaixão, Ele vai abraçar, Ele vai beijar. Eu quero dizer em nome de Jesus, você vai sair daqui sentindo-se abraçado por Deus essa noite, em nome de Jesus. E por que não receber um beijo? Por que não? Deus vai te abraçar. Vai pular no teu pescoço, querido. Em nome de Jesus. Quantos querem ser abraçados pelo Espírito Santo de Deus aqui? Enfim, o pai vai correndo, cheio de compaixão. Vai em direção ao filho. Abraça o filho, no versículo 21. O que acontece no 21? Lembra? Aquilo que estava no pensamento dele lá atrás, olha o filho verbalizando: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu tenho feito isso, eu tenho que fazer isso para Deus. A igreja precisa ver quando a gente erra e falar isso com o Pai: Pai, nós estamos errando, queremos até acertar, mas às vezes erramos. Aí, o que acontece? Olha o que o Pai vai fazer. No versículo 21, o filho vai dizer tudo o que está acontecendo. Imagina o coração desse pai. Imagine o coração desse pai por duas nuances. A primeira, quando o filho está indo. E a segunda, agora, quando ele está voltando e confessando isso. Pare para analisar como está a mente desse pai. Como está o coração desse pai. Remetendo a ida, a ruptura e agora o conserto. Quando o filho começa a pedir perdão, começa a falar: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Olha o que diz o versículo 22. Pare para analisar. O pai diz aos seus servos: depressa! Já parou para analisar isso? Por que parafrasear isso depressa? Deus tem pressa, gente. Quando você dá um sinal de arrependimento, quando você dá um sinal, não precisa muita coisa não. Você pode pedir, você vai esperar ele dizer perdão, não, ele já vai pular em cima de você. É mais ou menos isso. O pai diz: depressa. Agora, por que o pai manda trazer roupa? Por que o pai não vai buscar roupa? Porque o pai quer estar com o filho. O pai quer estar com o filho. Ele não tem tempo a perder. Ele quer estar o tempo todo com o seu filho. Meu querido, em nome de Jesus, entenda essa mensagem.
Deus quer estar o tempo todo com você. Ele tem pressa de estar com você o tempo todo. Não importa o que você fez, não importa os lugares que você andou, se houve quebrantamento, se houve arrependimento, se houve conserto, Deus tem pressa para chegar até você. Deus tem pressa. E outra coisa, Ele quer ter tempo com você. Vai pegar, traga a melhor roupa. Vai lá, traga a melhor roupa. Sabe qual é a roupa que esse garoto recebe? São roupas de príncipes. São roupas finas. São preparadas. Não é qualquer roupa. É a melhor roupa que ele tem em casa. Isso é valorização. Lembra que nós falamos aqui ontem? Todo mundo gosta de ser valorizado. Ainda mais Deus valorizando os seus filhos. Então Deus vai fazer isso. Vai mandar que venham correndo, venham depressa. Vai colocar uma roupa nele, a melhor roupa, e vão colocar um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Os pastores já falaram sobre isso aqui em ministrações. Tanto o anel como as sandálias eram símbolos de dignidade e honra. Se esse garoto, se esse rapaz chegou, está descalço, porque ele trabalhava como escravo. Porque os escravos daquela época não tinham autorização de utilizarem sandálias. Sabe o que significa isso? É libertação. Deus quer trazer libertação para aqueles que estão aprisionados. Dá o melhor. Não é dar um pouquinho, não. Não é dar por etapa ou algo paliativamente. Deus quer dar o melhor para o seu povo. No versículo 23, ele diz: tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este filho que estava morto voltou à vida, estava perdido e foi achado. Queridos, para recomeçar, acima de tudo, precisamos de atitude. Nós temos um projeto aqui na igreja, recomeçar, rever tudo que nós fizemos, e nós precisamos da membresia da igreja. Nós queremos vocês do nosso lado. Queremos mostrar a vocês o que a gente visualiza, o que a gente entende, o que somos e o que queremos. E como trabalhamos. Por que estamos aqui? Quando esse pai recebe o seu filho e faz uma grande festa, faz um grande churrasco, vamos dizer assim, porque ele sabia que ali era a hora de um recomeço. Eu quero dizer para você, eu quero recomeçar na minha vida espiritual. Eu quero recomeçar, eu quero ter uma vida de leitura bíblica. Eu quero ter uma vida de oração. Eu quero ter uma vida dedicada ao ministério. Eu quero ter uma vida de acordo com os planos dele para mim. Eu quero abrir mão de tudo aquilo que eu quero, para que ele possa fazer tudo aquilo que ele quer na minha vida. Porque tudo que ele quer é bom, perfeito e agradável. Para isso eu preciso tomar uma atitude. Eu quero ser abraçado. Eu quero caminhar. Talvez eu não consiga correr. Mas se eu caminhar, eu acho que eu já comecei dando os primeiros passos. Eu acho que a Reviver em Cristo já começou a dar os primeiros passos. Eu acho que Deus está começando a correr. 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 Talvez você esteja aí tão fraco, tão abatido, tão desiludido, tão perdido. E Deus está aqui, aguardando o momento de correr em sua direção, te abraçar e te beijar.
Você pode fechar os seus olhos? Curvar a sua cabeça? Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos celebrar uma festa aqui. Queremos, Senhor, terminar esse culto em festa, em adoração. Dizendo que só o Senhor é Deus em nossas vidas, que o Senhor é tudo neste lugar e é o dono desta igreja. Que dirige as nossas vidas. Cada pessoa aqui tem uma história. Todas as histórias são diferentes. Tem pessoas aqui que já pensaram em cometer suicídio. Pessoas aqui que já pensaram em parar, em separar. Que tinham sonhos e projetos. E esses sonhos e esses projetos foram totalmente afundados. Tem pessoas aqui que houve ruptura familiar. Em nome de Jesus, que haja um recomeço, Pai. Haja um recomeço, Pai. Vamos cantar um pouco? Você pode se colocar de pé? Vamos adorar o Senhor. Vamos se lançar nos braços do Pai. Estão encendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim. Invoca-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti. Tua sorte eu Ele está aqui. O Pai está aqui querendo correr em tua direção, querido. Quer te abraçar. Você quer que Jesus está aqui? Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu queria te fazer um convite. Semana passada eu fiz um apelo. Várias pessoas queriam recomeçar. Eu quero mudar um pouquinho o foco. Eu quero fazer alguns apelos. O primeiro dele é para você que quer recomeçar, que são crentes, querem recomeçar uma vida espiritual. Caminhar. Talvez enquanto você caminhe, Deus corra em sua direção. Recomeçar. Tentar. Tomar atitude. Talvez você não consiga, mas pelo menos o primeiro passo você vai dar. Você vai levantar a sua mão onde você está. Onde você está, você vai levantar a sua mão. Tem alguém aqui que quer recomeçar sua vida espiritual com Cristo? Levante a mão. Amém. Amém. Podeis baixar a mão. Amém. Quando você está levantando a tua mão, sabe o que está acontecendo? Você está caminhando. Você não precisa vir aqui à frente, não. Quando você levanta a tua mão, você está caminhando. Deus está correndo em tua direção. Deus está correndo em tua direção para te abraçar, para pegar no teu pescoço. Porque você é dele, ele não vai abrir mão de você. Ele está aqui. Minha segunda pergunta é se tem alguém aqui essa noite que nunca teve um encontro com Cristo. Nunca teve encontro com Ele.
Ou talvez você teve um encontro com Ele. Você nunca teve um encontro com Cristo. Mas talvez você até teve e se afastou. E hoje você quer voltar para os braços do Pai. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus ou aceitá-lo nessa noite? Levante uma das mãos para mim, que eu quero te ver em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Aplauda ao Senhor. Amém. Deus abençoe, querido. Abraça essa senhora aí do lado aí. Do meu lado eu vi aqui uma pessoa. Tem mais alguém? Eu vi uma pessoa. Levante a mão da segunda pessoa. Tem mais alguém aqui do meu lado direito? Eu vi uma senhora aqui. Deus te abençoe. O Senhor tem no seu encontro. Pode alguém abraçar ela aí do lado? Ficar pertinho dela? Tem mais alguém aqui do meu lado direito? Do meu lado esquerdo tem alguém? Quer entregar a sua vida para Jesus? Se tem alguém, levante a sua mão. Se não tem, Deus te abençoe. Nós temos uma pessoa. Vamos fazer, não traga ela aqui, ora com ela aí. Depois você ministra sobre ela onde ela está. Vamos fazer diferente hoje. Deus está nesse lugar, você crê nisso? Vamos continuar cantando. Filho meu, que Ele está aqui, Ele está operando, vai continuar operando em nome de Jesus. Filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar. Filho meu, não desiste. Os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim. Invoca-me e eu te ouvirei. Serei achado de ti. Tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim e eu também me achegarei. Te tomarei em meu colo, novas vestes te darei. Invoca-me e eu te ouvirei. Serei achado de ti. Tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim e eu também me achegarei. Te tomarei em meu colo, novas vestes te darei. Filho amado. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença aqui. Por essa pessoa que teve um encontro contigo. Guarda, Senhor, escreve o nome dela no livro da vida, que nunca se apague. E obrigado, Pai, por essa celebração, porque o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe vocês poderosamente. Alguns líderes estarão descendo. E com certeza, em breve, vamos celebrar uma grande festa. Vamos celebrar festas e mais festas. Hoje é o aniversário da Cláudia, para quem não sabe, né? Pra você, nessa data. Parabéns.
Ficou vermelha. Você ficou vermelha, Cláudia. Ficou vermelha. E também nosso querido pastor Alvi, pastora Solange, completaram 30 aninhos de casados, não é isso? Vem cá, a gente vai orar por vocês. Em nome de Jesus. Esse casal que é bênção pra gente. Vem cá, Marisete, orar por eles, vem. Esse casal é abençoado. Tá velhinho, mas... Nosso ancião, uma bênção, né? Vamos orar por eles. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por este casal tão abençoado, tão abençoador na tua casa. Te pedimos, ó Deus, que as suas bênçãos continuem sendo derramados, ó Deus, sobre a vida deles, que eles continuem sendo exemplo, ó Deus, para muitos casais. Ó Deus, que a vida deles possa falar, Senhor, através das atitudes dele, através do amor deles. Obrigada por este casal, Senhor, e que o Senhor continue suprindo todas as necessidades, ó Deus, dos seus filhos. Obrigada, Senhor, por eles fazerem parte da nossa vida, da nossa história e da nossa igreja. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, assim. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez e vai continuar fazendo, ó Deus, nesta igreja e através desta igreja. Obrigado por cada vida que entraram essas portas aqui nesta noite, porque vieram dispostos a adorar, louvar e glorificar e bendizer o Teu nome. Ao sairmos deste lugar, Senhor, não da Tua presença, como ministro da Tua palavra, eu oro dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a Tua igreja reunida neste lugar e com todo o Teu povo espalhado na face da terra que ama e obedece a Tua palavra, desde agora e para sempre. Toda a igreja diz, aplauda o Senhor e cumprimenta seu irmão e um bom domingo para todos.